Olá pessoal, tudo bem com vocês? A ideia hoje, tá, é criar aqui um mini projeto com React, aproveitando aí para a gente fazer uma revisão dos conteúdos que foram ensinados, tá? Vai ser algo bem básico, bem tranquilo e vamos fazer uso também de uma bibliotecazinha, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar, né? Então, estou com o meu Visual Studio Code aberto, vim aqui em File, Open Folder, e aí já abri uma pasta que está vazia, tá? Pasta chamada aula, como vocês podem perceber aqui, tudo bem? Então, eu vou digitar aqui Ctrl aspas para que eu possa abrir o meu terminal, tudo bem? E aí eu vou criar o meu projeto React aqui, tá bom? Então, vamos lá, começar com npx, tá? Nosso executor de pacotes aqui do nosso npm. E aí, com isso, vamos colocar create React app e vou colocar um ponto. Para que esse ponto, tá? Esse ponto quer dizer que eu vou criar esse meu projeto React dentro da pasta aula. Se por acaso eu apagasse esse ponto e colocasse, sei lá, projeto, por exemplo, dentro da pasta aula, iria ser criada uma pasta projeto, onde meu projeto estaria dentro. Tudo bem? Só que o que eu quero fazer? Eu quero criar aqui direto dentro da pasta aula. Então eu coloco só o ponto. Com isso, eu vou pressionar Enter e ele vai começar a criar meu projeto aí, vai começar a fazer download aí do que eu preciso, tá bom? Eu vou pausar o vídeo por enquanto, para que a gente possa aí ter um vídeo mais curto, ok? E vou deixar baixando aí. Quando baixar tudo que eu preciso, eu despauso o vídeo e continuo com a explicação, tá bom? Faça o comando aí também e veja se funciona direitinho. Ok, pessoal, então já encerramos aqui, tá? E para dar continuidade ao que a gente precisa, a ideia é o seguinte, tá? A gente vai usar uma bibliotecazinha também, justamente para a gente fazer uso de um carrossel. Então, antes de iniciar o nosso projeto, vamos instalar essa biblioteca também, tá? É algo bem rápido, bem tranquilo. Então, vamos lá. npm install, npm install react responsive carrossel, ok? Vamos pressionar Enter e esperar ele fazer o download aqui para a gente. É só aguardar um pouquinho. Ok, e agora a gente já pode iniciar, né, nosso projeto com o npm start. Vamos aguardar um pouco para o projeto ser iniciado. Já vai abrir no nosso navegador, tudo direitinho, tudo bem tranquilo, tá bom? Então aguardamos aqui um pouco. E está rodando o nosso projeto direitinho. Só que o que acontece, tá? O projeto que a gente vai fazer, vamos necessitar de algumas imagens. E aí vamos fazer essas imagens agora. Vamos lá. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Eu separei aqui algumas imagens, tá? Que inclusive está nessa pasta chamada imagens, que basicamente são imagens que eu peguei do Pexels e do PNG Wing, tá? Então, peguei uma logozinha aqui e peguei 3 imagens de praias de tamanhos idênticos, tá bom? Para não ter nenhum problema aí com relação ao nosso carrossel. Então, arrasta um pouquinho a janela, vou pegar aqui imagens, a pasta inteira, e vou arrastar para Public. Tá? Eu arrastei, então percebam que ela já está aqui direitinho. Isso para que eu consiga, então, levar essas imagens para o meu projeto e eu consiga fazer uso dela. Então, vamos continuar. Aqui em SRC, vamos criar aqui uma nova pasta e eu vou chamar de componentes. E a gente já vai começar logo criando um componente de carrossel, tá? Para ficar melhor, vamos criar aqui então uma nova pasta e eu vou chamar de carrossel. Lembrando que por padrão a gente coloca o nome dos nossos componentes com letra maiúscula, tá? Vou criar um arquivo chamado index.jsx, ok? E aí para ficar melhor para a gente, eu vou arrastar a janela para o lado e vou deixar o navegador aqui do outro lado para que a gente consiga estar visualizando aqui em tempo real o que a gente está fazendo. Vamos lá. Eu acredito que a letra possa ficar um pouco pequena para vocês, então eu vou dar um Ctrl+, para ficar um pouquinho melhor aqui o tamanho aqui das fontes para vocês. E aí vamos começar então com o nosso código, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar a função do nosso componente, que eu vou chamar de site carrossel. Eu não posso colocar o nome carrossel aqui, porque eu posso ter aí algum problema como é que eu posso falar aqui, não é bem compatibilidade, tá? Eu já vou ter um componente chamado carrossel, tá? E eu vou ter aí um outro componente que eu estou fazendo com o nome de carrossel também. Então isso pode gerar para mim um certo problema, tá? Então por isso eu vou chamar
esse componente de site carrossel, tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui um return aqui por enquanto vazio, vou colocar só um fragment, tá? Que é justamente essa tag aí que vazia, tá? E aí vamos exportar para que eu possa estar usando aí esse componente em outro local. Ok, tá? E aí a gente já pode estar iniciando aí então o nosso componente. Como não está dando erro nenhum aqui, o nosso fragment ele vai ser desnecessário, tá? Foi só para que não desse esse errinho, mas já vamos começar o nosso código e vamos iniciar então já do componente carrossel, tá? Então vamos digitar aqui direitinho, tá? Se ele não pegar aqui de cara, a gente pode fazer a importação, tá? Então vamos continuar aqui com o carrossel. A partir de então, agora, eu já posso colocar aqui a estrutura do meu carrossel, que vão ser basicamente divs e imagens, tá? Essa imagem aqui, eu vou colocar um src lá para aquela pasta de imagens que a gente inseriu agora há pouco. Então, para mim acessar public, é só colocar a barra. Está dentro da pasta imagens e agora eu vou colocar o nome dela, que é praia1.jpg, ok? O React ele pede também que a gente coloque um texto alternativo caso a imagem não seja carregada. Então, eu vou chamar aqui de praia1. Ok, então já podemos fechar aqui essa parte, tá? E está aqui o início do nosso código, tá? Vamos salvar. Até aqui, tá? Não aconteceu nenhum problema para a gente, porque a gente não está fazendo uso desse componente, inclusive. Mas vamos fazer da seguinte maneira, então. Eu vou pegar, vou voltar aqui nos nossos arquivos e vou lá em app.js e apagar tudo que for desnecessário para mim. Então, eu vou apagar aqui todo esse componente, tudo que tem de código dentro desse componente, e vou apagar essas importações também, tá? Então, com isso, vamos inserir só um fragment, tá? Só para poder a gente ter uma organização bacana, e eu vou inserir meu componente site carrossel aqui, tá? Com isso, quando eu salvar, é possível que dê erro aqui. Vamos ver se de fato isso vai acontecer. Pronto, então ele já deu erro aqui porque ele disse que carrossel não foi definido, tá? Lá no nosso arquivo lá do carrossel, index.jsx, que a gente criou agora há pouco. Então vamos nesse arquivo. E o que faltou aqui para a gente nesse código foi justamente a importação desse componente carrossel. Vamos fazer a importação dele e vamos ver se funciona, tá? Então vamos lá. Import. Vamos abrir chaves, carrossel, e vamos dizer de onde ele vem, tá? Que vai ser aqui do React Responsive Carrossel. Ok? Vamos salvar e vamos ver o que acontece, tá? Então aqui a gente teve um pequeno probleminha aqui novamente, tá? E vamos ver que problema é esse aqui que ele está dizendo, tá? Ele está dizendo novamente que o carrossel não foi definido. Quando acontece esse erro, né, sendo que esse nome está idêntico a esse, é bem possível então que a gente tenha um probleminha no nosso servidor, tá? Então eu vou abrir novamente o terminal, Ctrl aspas, e eu vou dar um Ctrl C para que esse terminal ele seja encerrado. Tá? Inclusive agora ele funcionou, né? Vou pressionar sim para me finalizar aqui e vou dar um npm start novamente. Eu acho que ele deu um delay aqui, demorou um pouquinho para funcionar, mas sem problema nenhum, tá? Então ele deu um problema, você sabe que seu código está correto, reinicia lá o servidor, que pode ser que o problema seja só esse, ok? Então, vamos continuar aqui, eu vou fechar essa aba, vamos deixar só essa aba nova que está aqui, percebam que está sem nenhum erro aqui, tá? E vamos dar continuidade. Então, agora eu vou inserir as outras imagens de praia. São 3 imagens, tá? Então, mais uma e mais uma. Então, aqui vai ser praia 2 e praia 3, tá? E vamos mudar aqui o texto alternativo também. Ok. Só com isso, pessoal, o nosso código já está quase pronto, tá? Então, se eu salvar, percebam que aqui do lado tem as imagens, mas não está em formato de carrossel ainda. Para que ela funcione direitinho, eu tenho então que importar o CSS desse componente carrossel. Tá? E é bem simples, vamos lá, ó. Import. Vamos colocar aqui o nome da nossa biblioteca, React Responsive Carrossel. Vamos acessar lib, vamos acessar styles, tá? E por fim vamos usar o carrossel.min.css, tá? Vamos salvar e ver se funciona agora. Ok, tá. E aí percebam que com isso, nosso carrossel já está funcionando aí de maneira muito fácil, muito tranquila, tá? Só que tem algumas coisas que eu acho que não está combinando aqui com a nossa ideia, tá? Primeiro, eu não quero que mostre aqui essas thumbs, tá? E não quero que mostre esse status aqui em cima também, tá? Um outro problema que a gente tem é que quando eu chegar no último, eu não tenho uma setinha aqui para continuar, para ir para o primeiro,
tá? Então, vamos fazer essas configurações agora. Vamos lá em Carrossel e vamos passar alguns parâmetros. Primeiro, vamos colocar um Infinite Loop e vamos colocar ele como verdadeiro. Isso quer dizer, então, que quando eu cheguei na última imagem, eu posso voltar para a primeira. Tá? Então, aqui eu já não paro mais, tá? Ele vai ficar um loop infinito de fato. A outra coisa que eu quero fazer é tirar é a página que ele está carregando no momento, a imagem que ele está carregando no momento, tá? Então, com isso, é bem simples. Vamos colocar aqui um show status e vamos colocar aqui um false, tá? E percebeu que ele já retirou lá de cima. E aí a gente quer tirar também as thumbs, tá? Porque fica meio estranho, né? A gente tem só três, todo esse espaço aqui vazio. Então, vamos lá. Com isso, eu vou colocar, então, show thumbs e vamos colocar aqui como false. Tá bem tranquilo e nosso carrossel aqui já está funcionando, tá? Só que a gente vai criar outros componentes, tá? A aula não é somente isso, né? Então vamos voltar aqui para o nosso explorador e agora a gente vai criar aqui outros componentes, tá? Vamos agora partir então para o nosso componente aqui de navbar. Então, botão direito, a gente pode vir o file direto sem problema nenhum e colocar aqui navbar barra index.jsx. Tá? Já está ficando bem organizado aí. A ideia aqui do nosso navbar é a gente colocar uma barra de navegação aqui na parte superior, ok? Então vamos lá, vamos começar a construir a nossa navbar aí, tá? Vamos começar com o básico, né? Então vamos criar aqui um function navbar. Vamos usar o return. Vou deixar sem um fragment por enquanto, tá? E vamos colocar um export default navbar para que a gente possa utilizar aí em outros componentes, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai importar? Aliás, o que a gente vai utilizar aqui para depois a gente fazer uma importação aqui também de outras coisas que a gente vai precisar, tá? Então vamos usar aqui um nav. Além do nosso nav aqui, a gente vai estar utilizando aqui uma div, tá? E uma imagem aqui dentro, ok? Eu estou colocando só as tags básicas, daqui a pouco a gente sai configurando tudo como a gente precisa de fato. Para os itens de menu, a gente vai usar um UL e vamos colocar aqui um LI, tá? Algumas vezes, tá bom? Só que essa LI, ela vai ter também um link. Então, vou ter aqui um A e vamos colocar o link que a gente precisa posteriormente, tá? Então, vamos aqui, então, reduzir e vamos replicar isso algumas vezes. Então, aqui eu tenho o início, aqui a gente pode colocar, então, destinos e aqui a gente pode colocar, então, como contato. E vamos começar a preencher o que a gente precisa agora, então, aqui, tá? Vamos lá. Na imagem, eu vou colocar um src, vamos acessar public, tá? A barrinha, perdão. Vamos usar imagens e vamos acessar aqui uma das imagens que eu tinha separado, tá? Essa imagem é basicamente a logo.png. Ok. Para que a gente possa ver isso de uma maneira bacana, tá? Vamos aqui inserir um alt primeiro, tá? Logo. E vamos inserir logo isso aqui lá no nosso componente app, tá? Para que a gente já possa estar vendo em tempo real as transformações que estão ocorrendo. Então, vamos aqui acima do site carrossel e vamos inserir aqui o nosso navbar. Ok, tá? E aí percebam que já apareceu aqui o nosso navbar. Vamos lá continuar aqui então com a nossa configuração dele, tá? O carrossel já está pronto, já podemos fechar aqui essa aba e vamos dar continuidade aqui. Para cada A, vamos usar aqui um href e eu vou colocar aqui então início, por exemplo. Tá? Esses links a gente não vai fazer eles de fato funcionarem nessa aula, tá? A gente vai só colocar aqui para a gente não ter nenhum aviso ou algum erro, tá? Então, destinos e contato. Ok, tá? Com isso, a gente já tem o nosso navbar, vamos dizer que pronto, porém a gente precisa aí customizar esse nosso navbar, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos aqui em navbar, botão direito, New File, e vamos criar um arquivo chamado navbar.module.css. A ideia do ponto módulo, tá, é justamente a gente ter aí um CSS que ele vai servir simplesmente só para aquele componente. Então, esse CSS ele não vai vazar para outros componentes, tá? Para isso, a gente usa ponto .module.css. Então, vamos pressionar Enter. Vamos deixar esse CSS sem nenhuma configuração por enquanto, tá? E vamos concluir o nosso navbar, todo o código que vai ser preciso para aquele componente e daqui a pouco a gente utiliza ele, ok? Então vamos lá.
vamos importar logo o nosso navbar. Então, eu vou chamar de styled from ponto barra navbar.module.css. Já estamos utilizando aqui, tá? E aí vamos começar a definir o que a gente vai estar alterando, tá? Eu quero alterar então a tag nav. Então vou colocar aqui um class name aqui, styled ponto, vamos chamar de navbar. Vamos alterar também aqui então onde vai ficar a nossa imagem. Então vamos colocar um class name aqui então styled.logo. E vamos alterar aqui nosso menu também, tá? Então, class name também. E vamos dar aqui o nome de styled.menu. Ok, tá? Então, com isso aqui já temos o nosso código do navbar pronto. E aí vamos começar então a estilizar ele. Vamos então para o navbar.module.css. Então, vamos começar, tá? A primeira classe que a gente utilizou aqui foi a navbar. Então, vamos lá, ponto .navbar. E vamos fazer algumas configurações, tá? Então, vamos usar um background color e vamos usar aqui uma cor azul, tá? Então, a cor vai ser 147.4B9, tá? A gente vai usar esse tom de azul aí. Vamos usar aqui a cor para o texto, vamos usar aqui o white, tá? Caso você prefira, já que está usando cores hexadecimais, você pode estar utilizando aqui o FFF, tá? Lembrando que FFF aqui a gente vai usar o branco e o 000 aqui seria para o preto, tá? Então, claro que a gente quer usar o branco, podemos usar aqui com 3 valores ou podemos usar com 6, tá? Isso aqui a gente pode estar explicando em um outro momento por que 3 valores e por que 6 valores ou por que 8 valores também que é possível, tá? Vamos lá, vamos usar aqui um display flex. Além do display flex, vamos colocar aqui um justify content aqui, vamos usar um space around, para que fique bem separadinho aqui nossos componentes, vocês vão perceber aqui a diferença. Tá, vamos salvar e ver como é que tá ficando já, né? Ó, percebeu que eu já joguei para o lado, tá? Devido ao display flex. E o space around ele vai organizar de modo que esse espaçamento aqui ele seja idêntico a esse espaçamento aqui, tá? E vamos colocar um padding aqui também de 10 pixels. Ok, tá? Então, tranquilo aqui no navbar, só que as coisas estão muito grandes ainda, a gente precisa fazer algumas melhorias, né? A primeira melhoria que a gente vai fazer vai ser em logo, IMG, e vamos configurar aqui o tamanho dessa nossa imagem, tá? Eu vou dizer que ela vai ter uma altura máxima de 50 pixels, tá? Já está começando a ganhar um corpo melhor nosso menu. E, inclusive, vamos alterar agora, então, essa tag aí, essa classe menu, perdão. Então, ponto menu, tá? E agora a gente vai editar esses itens de menu, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá, vamos editar o menu como um todo primeiro. Então, list style, vamos colocar nenhum. Então já sumiu lá os itens da lista. Vamos colocar um display flex para que fique lado a lado. E vamos colocar um gap, que é justamente o espaçamento, tá? Entre cada pedacinho aí da minha lista, tá? Ou das minhas divisórias, tá? De 20 pixels. E aí percebam que já deu um espaçamento bacana, tá? Por fim, vamos colocar como menu A, que são aí essas tags aí A de link, né? Vamos colocar um text decoration nenhum. Opa, ok. Então já saiu lá o sublinhado. Vamos colocar aqui um color FFF, tá? Cozinha branca. E vamos colocar em negrito também, tá? Então, font weight aqui vamos colocar como bold. Beleza, tá? Então percebam aí que facinho, né? Já temos aí o nosso navbar completinho, feitinho, tá? E temos aqui também o nosso slide aqui funcionando direitinho também, ok? Vamos então aqui fechar essa primeira parte para a gente já estar pronto aqui o nosso navbar, pelo menos momentaneamente, tá? Podemos fazer algumas configurações para melhorar depois, tá? E aí vamos começar então agora, tá? A fazer da seguinte maneira, tá? Vamos fazer aqui um container para a gente colocar o que a gente precisa aqui e vamos fazer aqui um rodapé logo abaixo, tá? Então vamos começar logo com o nosso rodapé, tudo bem? Depois a gente sai aí o container, por mais estranho que seja, né? Eu acredito que isso vai ficar legal para a gente ter uma boa explicação e até porque o footer a gente vai ter um código muito parecido com o código que a gente fez com o navbar, tá? Que é o nosso menu aí, o nosso cabeçalho, tá bom? Então, vamos iniciar aí
construindo aí nosso footer. Vamos lá. Em componentes, vamos clicar em New File, vamos colocar como footer index.jsx, ok? E aí vamos começar então aí a utilizar, né, e fazer nosso código. Antes de mais nada, como a gente vai ter um módulo.css para esse componente também, vamos logo criar, né? Então aqui footer.module.css, ok? E vamos fazer logo a importação logo de cara. Então import styled from footer.module.css, tá? Aqui então vamos criar nossa função function footer. Vamos juntar aqui. Vamos colocar aqui um return vazio por enquanto e vamos colocar um export default footer para que a gente possa utilizar em outros componentes. Ok. Então vamos lá então começar a criar aí o que a gente vai utilizar de fato. Aqui a gente vai ter algumas novidades que são bem simples, tá? Mas é tudo bem tranquilo também, tá bom? Então vamos lá, vamos criar aqui uma tag footer. Vamos colocar aqui uma div, tá? Dentro dessa div aqui, vamos colocar uma tag p e vamos colocar uma lista bem semelhante àquela lista que a gente utilizou anteriormente. Inclusive a gente pode até estar copiando ela, tá? Então vamos lá em navbar e copiar essa lista aqui, tá? Ó, copiei a lista e vamos levar lá para o nosso footer. E colei aqui, ok? Então, certinho aqui, nada demais. Só que a gente vai trabalhar aqui com uma ideia um pouquinho diferente para alguns componentes, tá? Já vamos inserir nosso class name onde a gente precisa, tá? Só que eu vou usar colchetes agora para alguns casos. Vamos entender aqui por que desses colchetes, tá? Então, vamos lá. Na tag footer, vamos colocar um class name e vamos colocar o stylers.footer, padrão que a gente já vem utilizando aí no componente anterior. Tá? Aqui na div, vamos colocar um class name aqui, e de forma semelhante, styled, só que agora a gente não vai colocar um ponto. Eu vou abrir colchetes, aspas simples, tá? E eu vou colocar aqui, ó, footer content, tá? Por que que eu faço isso, tá? Se eu fosse colocar de forma separada, é bem provável que esse menos aqui, tá, ele pudesse gerar aqui algum conflito, algum probleminha aqui pra gente, tá? Então, para que eu possa colocar um nome que eu quiser sem muitos problemas, vamos dizer assim, eu posso usar também esse formato. E lá no nosso CSS vai funcionar da mesma maneira, sem problema nenhum. Bom, já que a gente manteve esse padrão, vamos mudar aqui também de menu, tá? Eu vou colocar um padrão semelhante, tá? Então, eu vou colocar aqui, então, footer, ponto, aliás, perdão, barra, links. Ok, tá? Criamos uma tag P e não colocamos nada dentro. Então, eu vou colocar assim, ecopy, tá? Aquela marcazinha aí de marca registrada, tá? 2023, e vou colocar seu site de viagens, tá? Então, podemos até colocar aqui seu site preferido de viagens, tá? A gente não viu nada ainda, até porque a gente não aplicou isso aqui ainda de cara lá onde a gente precisa. Estamos com um errinho aqui porque eu estou fechando dois colchetes. Vamos apagar aqui, já está tudo direitinho. E vamos inserir logo isso aqui lá no nosso index, lá no nosso app.js, perdão. Vamos lá. Então, no app.js, vamos inserir nosso componente footer. Tá? Então, já está ele aqui bonitinho, tá? Mas falta fazer aí nosso CSS ainda. Então, vamos lá. Aqui está completinho o que a gente precisa. Tá? Já temos aqui footer content, footer links e footer. Tá? Vamos lembrar desse nome aqui que a gente vai já utilizar. E vamos agora para o módulo.css para a gente deixar ele com aparência bacana. Tá? Então vamos lá, vamos começar a fazer aí o CSS dele. Então vamos começar com ponto .footer. Vamos usar um background da mesma cor que a gente tem aqui. Inclusive, eu recomendo para vocês, tá? Quando vocês quiserem trabalhar com alguma cor, essa extensãozinha do Google Chrome, tá? Colorzilla. Bem simples, tá? Você clica nela e aí quando você clica aqui, percebam que eu já tenho uma cor na área de transferência, tá? Então fica super bacana para você saber as cores aí do seu projeto, tal, de alguma coisa que você necessite. Tá? Então usei aqui background color, já ficou a mesma corzinha, tá? Vamos lá dar continuidade aqui então. Além disso, eu preciso de mais algumas coisas, então vamos colocar aqui um color white.
Vamos usar aqui um padding. Esse padding aqui, tá? Ele vai ser de 20 pixels só de altura, vamos dizer assim. E para os lados, tá? Eu vou colocar de 0. Ok? Então já deu uma melhorada para a gente. Vamos baixar aqui, vamos colocar um ponto footer. Lembra que a gente tem o footer content. E aí vamos colocar um display flex. Tá? Já colocou lá para o lado, como a gente queria. Vamos usar um flex direction column. E vamos colocar um align item center. Tá? Column para colocar um abaixo do outro e center para centralizar o que a gente precisa. Tá? Então já está ficando bacana. E aí vamos continuar aqui com a nossa configuração. Tá? Uma coisa que a gente pode estar utilizando aqui também para melhorar um pouquinho, lá no footer a gente tem uma tag P. E a gente pode estar colocando aqui um margin bottom de, por exemplo, 10 pixels. Tá? Só para poder juntar aqui um pouquinho mais, foi bem mínimo, mas a gente pode aí aumentar, você pode fazer os testes que você achar interessante. E vamos agora configurar os nossos links, tá? Lá o nosso menuzinho, ok? Então vamos lá. Ponto footer, links. Vamos dar aqui um list style none, ok? Vamos colocar aqui um padding 0. Vamos colocar aqui um display flex, queremos do lado do outro. E vamos colocar o que a gente já utilizou anteriormente, que é um gap de 20 pixels para ficar separadinho. Ok, tá? Feito isso agora, a gente vai configurar nossos links, tá? Nossas tags A. E aí, basicamente, vamos usar aqui, tá? Um color right. E aí vamos colocar aqui um transition, porque eu quero que apareça algo bacana também aqui, quando passar o mouse por cima, tá? Então, vamos colocar aqui um transition color 0.3 segundos, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu posso estar alterando a cor, tá? Desses meus links aí, eu posso dizer aí qual é o tempo aí, tá? E eu vou alterar essa cor, basicamente, quando eu fizer um over, ok? Então, links a over. E vamos colocar aqui uma cor, tá? Eu vou usar um padrão aqui de amarelo, FFCB05, tá? Diferença alguma, mas se eu passar o mouse por cima, eu percebo que ele ficou aqui um amarelinho, ok? Então, eu acredito que as cores já estão combinando bastante. Eu vou só conferir se de fato essa cor ela está idêntica a essa. Então, vamos procurar aqui, então, lá no nosso navbar aqui a cor que a gente utilizou, 147.4B9. E vamos ver se de fato lá bate. 147.4B9. Então pegou direitinho, sem problema nenhum. Tá? Está a mesma cor. Beleza. Vamos agora então criar aqui o nosso container, onde a gente vai receber aqui tudo que a gente precisa aqui de fato para nosso site, tá? Nossa páginazinha aqui. Então vamos lá. Vou reduzir aqui então essa parte que a gente não vai precisar e vamos criar aqui então um componentezinho, tá? Chamado page container. /index.jsx. Ok. Com isso, como a gente já está no ritmo de fazer logo o nosso CSS, vamos criar logo aqui o page container.module.css. E aí vamos lá, tá? Aqui no page container vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter aqui algumas coisas novas, tá? Mas vamos importar logo o nosso CSS então. Então, stylish from ./pagecontainer.module.css. Vamos criar nossa função page container. Vamos dar aqui um return aqui e vamos colocar um export default page container. Opa, page container. Certinho, tá? A gente pode colocar um fragment aqui logo, para que a gente já possa inserir no app e já ir vendo o resultado, tá? Então vamos lá no app. Vamos colocar aqui então abaixo do carrossel o nosso componente page container. Ok, tá? Para que a gente possa testar então, podemos vir aqui em page container, colocar aqui, por exemplo, olá. Tá? E perceba que ele vai aparecer aqui nesse espaço, tá? Vamos lá, vamos começar a configurar então aí o nosso container, tá? Antes de iniciar, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que relembrar aqui então um componente, um assunto, na verdade, chamado de props. Então, basicamente, as props elas vão servir para me passar componentes ou dados, tá, de um componente para outro, ok?
E aí, basicamente, a gente tem os props para a gente enviar valores e tem os props para a gente enviar componentes aí, ou códigos HTML, enfim, tá? Normalmente, tá? As props que a gente recebe outros componentes, a gente dá o nome de children, ok? E aí, com isso, a gente já vai começar a fazer nossos códigos e fazer uso dessas props. E aí, quando chegar esse momento, eu vou explicar melhor como é que vai ser esse uso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos criar aqui nossa div. Vamos dar o nome dela de class name aqui. Vamos colocar styled. Vamos usar aquele padrão que a gente estava utilizando agora há pouco, tá? Page container. E vamos fechar essa div. Além dessa div aqui, a gente vai colocar mais algum outra div, na verdade. Vamos colocar aqui um class name aqui dela também de styled. E vamos chamar ela de content, que é onde vai ficar o nosso conteúdo. Beleza, tá? E aí vem a sacada agora aqui para que a gente possa entender direitinho, tá? Para cada container, basicamente, eu vou querer seguir da seguinte maneira, tá? Eu vou abrir aqui o Paint para ficar melhor para a gente entender. Então, eu criei aqui um container. Basicamente, o que eu quero que aconteça é que tem um título, tá aqui, e aqui embaixo eu consiga inserir diversos componentes à medida que eu queira, tá? Aqui, basicamente, esse título, eu vou estar usando uma prop de valores, e aqui eu vou estar utilizando uma prop para receber componentes, ok? Aqui a gente vai chamar, então, essa prop, tá? Vamos chamar aqui, então, ela de título, que é o título daquela seção que a gente vai estar criando, tá? E aqui, como eu vou estar recebendo aí um outro componente, tá? Um componente filho, eu vou chamar de children, ok? Então, vamos lá fazer isso agora. Então, chegamos até aqui. Para me dizer que esse componente page container, tá? Ela vai receber algumas props, eu poderia colocar aqui somente props. E aqui eu poderia, por exemplo, para um título, eu poderia estar usando o H2. E aqui eu poderia estar usando aqui props.título, tá? Só que eu posso resumir ainda mais isso aqui. Então, eu posso simplesmente colocar aqui tudo que eu quero receber. Eu quero receber aqui, então, uma props. E eu quero receber uma children. Tá? E aqui, em vez de passar props.children, props.título, tá? Eu poderia simplesmente colocar título aqui. Perdão, aqui em cima, na verdade, é título. Ok? Então, o título vem para cá. E children, que vai ser um outro componente que a gente vai utilizar, ele vai aparecer logo abaixo. Children. Certinho? Então, com isso, para relembrar, tá? Quando eu chamar esse page container, eu vou ter que dizer qual é o título que eu vou estar passando, tá? Que vai aparecer no H2. E eu vou ter que dizer também quais componentes ou qual componente eu vou estar recebendo aqui embaixo, tá? E aí vai seguir esse padrãozinho aqui que eu falei para vocês, tá? Ok? Então vamos lá. Para que a gente possa então dar continuidade, a gente já está aqui quase pronto, aqui não apareceu nada para a gente ainda por enquanto, tá? Podemos até configurar, já passar o título para a gente ver como é que isso acontece e a gente vai fazer isso, tá? Então, iep.js, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser da seguinte maneira, tá? Como eu vou passar aqui dados, que é o título, eu posso colocar aqui então, por exemplo, contato. Ó, já apareceu para a gente aqui, tá? Eu já recebi como um prop lá de valor. Só que para mim receber children aqui nesse caso, eu tenho que fazer da seguinte maneira, vai ser um componente dentro de outro. Então aqui eu vou ter que ter uma tag dupla, tá? Um componente aqui de tag dupla, se é isso que a gente pode falar na verdade, tá? E aqui eu vou colocar um componente dentro, tá? Que é um componente aí que a gente não fez ainda, daqui a pouco a gente faz, tá? Componente, ok? Então o uso aqui da children vai ser nesse formato, ok? Só que aqui eu posso passar HTML também, tá? Então isso aqui não daria erro algum para mim, tá? Só saibam que o que está aqui dentro vai ser a nossa children, ok? Belezinha? Então, vamos começar a customizar aqui esse nosso page container. Né? Vamos lá para o nosso CSS. Então, vamos lá. Em pagecontainer.module.css, vamos fazer aqui algumas configurações. Lembrando que a gente tem que verificar quais são os nomes que a gente utilizou lá. Né? Então, quais foram os nomes? Page container e content. Tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, então? Tá? Vamos começar com o page container. Então, ponto page container. E vamos definir aqui algumas coisas. Primeira coisa, eu quero um display flags
para que a gente possa aí ter algumas coisas um do lado do outro. Vamos colocar aqui e mais livre para trabalhar, né? Justify Content Center. Tá? Já percebemos que já mudou um pouquinho lá. No Align Item Center também. E vamos colocar aqui uma margem de 20 pixels. Ok? Já deu uma separadinha bacana para a gente. Lá no ponto Content, vamos usar aqui um background color. E agora a gente não vai passar 6 valores, vamos passar 8 valores, tá? Então vamos lá. Vamos usar aqui o A0, C1D8, tá? A cor vai ser essa. Só que eu quero que ela fique um pouquinho mais clara, tá? Então vou usar aqui o valor 39. Esses dois últimos valores são interligados à opacidade, tá? E aí percebam que ficou bem mais clarinho agora. Vamos usar aqui um padding aqui de 20 pixels. Vamos usar aqui um border radius, tá? De 10 pixels. Vamos usar aqui uma largura de 90 VW, que aí basicamente VW tem a ver com viewport, né? Então, o que eu vou ter aí da minha tela, tá? O que eu posso utilizar aqui vai ser como se fosse 90% do nosso viewport aqui, de largura, tá? Podemos fechar aqui uma altura também aqui, vamos fechar, por exemplo, vamos pensar aqui então 60 VH, tá? Percebam que já fez aqui uma alteraçãozinha para a gente bacana. E vamos dar continuidade aqui com o Text Align Center, tá? Porque eu quero centralizar o que vai aparecer dentro também, ok? Beleza. A gente pode estar configurando também esse H2 para seguir mais o padrão que a gente está utilizando, deixar aqui mais bacana. E vamos fazer isso agora. Então, Content. Dentro de Content a gente tem o H2. Vamos usar a cor que a gente vem utilizando aí como padrão, tá? Que é a 147.4B9. Tá? Mesmo cor lá das nossas barras. Vamos usar aqui um font size aqui. Vamos ver se fica um pouquinho melhor com 26 pixels. Tá aumentando um pouquinho. E vamos usar aqui o margin bottom aqui também. Margin bottom. E vamos usar aqui de 20 pixels. Tá? Caso você queira aumentar, para a gente não vai nem fazer diferença, vamos fazer o seguinte. Vamos retirar essa parte. E vamos deixar só a cor, que eu acredito que o tamanho está até bacana. Tá? Para não ficar tão grande assim também. Ok, tá? Então, temos aí já bacaninha aqui o nosso page container, tá? Temos aqui tudo funcional. Se a gente ampliar, tá? Já tá bacaninha aqui, tá? Tá ficando legal. E aí a gente pode começar, então, a criar outros componentes que a gente possa utilizar. Como a gente colocou isso aqui como se fosse uma página de contato, né? Como se fosse uma ideia inicial, a gente pode estar começando a configurar aqui algumas coisas que, de fato, a gente acha necessário, tá? Acho mais bacana. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? A gente vai criar um componente. Esse componente aqui eu vou chamar de form, tá? E aí, nesse componente form, a gente vai criar aqui diversos outros componentes em seguida, tá? Então, aqui no form, vamos inserir logo aqui nosso form.module.css e vamos começar a configurar aqui pequenas coisas, vou deixar bem simples, tá? Porque esse form ele vai receber outras coisas também, tá? Então, vamos lá, vamos pensar aqui na seguinte situação, tá? Criei uma função form. Vamos colocar aqui um return aqui e vamos colocar um export default form. Beleza, tá? A gente já pode estar, inclusive, inserindo aqui nosso CSS. Então, import stylish from form.module.css. E aí a gente já pode aqui estar começando o nosso código do nosso formulário. Aqui vai ser bem simples, tá? A gente não vai inserir nada demais nesse nosso form aqui. A gente vai simplesmente colocar uma tag form aqui, tá? E dentro dessa tag form, a gente vai estar simplesmente aqui colocando um class name. Opa, ficou fora aqui. Vamos colocar aqui um class name aqui, tá? E nesse class name a gente vai colocar então aqui um stylist, naquele padrãozinho de pochetes, contact form. Beleza? A gente pode até colocar aqui um input type text só por enquanto, tá? Só para a gente ver como é que ficaria mais ou menos a ideia aqui, tá? Só por enquanto dessa forma. E a gente já pode estar inserindo isso lá no nosso page container ou lá no app.js. Como a gente iniciou ele no app.js e disse que ele recebe um children aqui, tá?
A Children pode ser simplesmente o nosso próprio componente de form, tá? Então, poderíamos colocar a form aqui, tá? E aí, com isso, perceba o seguinte, eu tenho aqui, tá, uma prop que passam valores, e eu tenho aqui uma prop do tipo children, onde eu estou passando um componente dentro do outro. Tá? Espero que você tenha compreendido direitinho isso aqui, tá? Então, a gente já passou aí, então, pela ideia de formulário, já passamos pela ideia aí, tá? De prop, children, de como criar componentes, de como criar um carrossel. Espero que você tenha compreendido direitinho aí. Vou pausar por aqui, então, essa aula, deixar ela mais curtinha, né? Acho que já está ficando bem extensa. E aí, se você quiser, você me pede, tá? Que eu posso aí estar fazendo o formulário por completo, tá bom? Espero que você tenha entendido aí direitinho e até a nossa próxima aula aí, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.